Provérbios, capítulo 14, verso de número 30. Como os irmãos devem ter visto nas redes sociais, hoje nós iremos meditar sobre um tema que, de algum modo, todos nós já experimentamos, seja praticando ou sendo alvo desse pecado, que é a inveja ou a comparação. Um dos textos básicos que nós iremos usar para a nossa meditação e edificação é exatamente o texto de Provérbios, capítulo 14, verso de número 30. Diz assim a palavra do nosso Deus, meus irmãos. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Meus irmãos, sabe o que é mais interessante quando nós paramos para pensar sobre esse pecado, especialmente quando, de alguma forma, a gente sempre pensa que nós não somos invejosos? Porque, assim como nós vimos quarta-feira passada, sobre os ditados populares que existem na nossa sociedade, no nosso Brasil, que de alguma forma resumem muito bem alguns pecados, e aí nós vimos quarta-feira passada sobre a questão dos relacionamentos, e a gente viu que um dos ditados que a gente aprende desde cedo é: diga com quem andas, eu direi quem tu és. E juntamente a esses ditados, meus irmãos, que a gente aprende, e que certamente todos nós já ouvimos, ou até mesmo já falamos como expressão de sabedoria, aconselhando ao nosso próximo, ou quando não, na rede social, curtindo frases como essa, que é um ditado que diz: não conte os seus planos para ninguém, porque se der certo, eles vão te invejar, e se der errado, eles vão se alegrar. E o que é mais interessante, meus irmãos, nessa frase, nesse ditado, que mais uma vez é como que uma sabedoria popular, é que uma frase como essa, ninguém estranha. Ninguém pensa e diz: rapaz, isso é um absurdo. Jamais ninguém iria fazer isso comigo, ou eu jamais iria fazer isso com alguém. Então, em um certo sentido, quando a gente escuta não conte os seus planos para ninguém, porque se ele der certo, as pessoas vão te invejar, ou se ele der errado, as pessoas vão se alegrar, todos nós, de algum modo, concordamos com isso. Isso, meus irmãos, deveria nos mostrar exatamente o cenário atual que a nossa sociedade, o nosso mundo vive. Porque quando um pecado, ele vira, que é o pecado da inveja, ou quando não, o pecado da comparação, quando ele vira um ditado popular, como mais uma vez uma expressão de sabedoria, é porque nós passamos a normalizar um pecado que a Sagrada Escritura chama de abominável, como algo que corrói a alma e os ossos. Então veja, meus irmãos, que quando uma pessoa ela prospera, quando ela se dedica a algo, quando ela passa muito tempo trabalhando, quando ela chega onde ela queria chegar, ela percebe que naquela ocasião que deveria ser motivo de alegria, motivo de celebração, motivo de festividade, ela percebe que, de algum modo, as pessoas que estão à volta dela se afastam. Muda, ou fica em silêncio, não celebra, não comemora, e essa pessoa ela vai percebendo que os seus relacionamentos estão ruindo. Não necessariamente por causa de um desentendimento, não por causa de uma briga, mas simplesmente porque as pessoas se afastaram. E aí a pessoa, que se encontra numa posição dessa, ela fica se perguntando o que ela fez de errado. Ela não fez nada de errado. Ela só se dedicou para aquele empreendimento no seu trabalho, ela foi então promovida, ela passou em concurso público e simplesmente ela chegou lá onde ela queria chegar. Mas sendo que esse chegar e alcançar o objetivo já foi o suficiente para mudar tudo à sua volta. As circunstâncias e as pessoas que se encontram à sua volta. E, mais uma vez, meus irmãos, eu sei que é fácil nós ouvirmos isso, e se colocar do lado de quem já foi abandonado, de quem já foi alvo da inveja. Mas a verdade, meus irmãos, é que todos nós sabemos, especialmente se nós somos sinceros e honestos conosco mesmos, todos nós iremos reconhecer que nós já estivemos do lado daqueles que também invejam. Também nós iremos lembrar de ocasiões de uma conquista de alguém próximo a nós e desse sentimento que surge no coração. E aí você sabe o que é aquilo. E é interessante que esse sentimento, ele chega até mesmo antes dos nossos pensamentos, antes de qualquer decisão, antes de você ter tempo de fazer qualquer coisa a respeito. Já está lá. E não é alegria, mas é uma angústia, é um aperto, é um sorriso amarelo, uma coisa que de algum modo te incomoda.
Então você vai, né, a depender da pessoa, você sorri, você parabeniza, você, né, faz aquele momento ali social, mas aí aquele sentimento ele ainda está lá. Ele ainda continua lá e provavelmente ele vai aparecer na próxima ocasião que você vê a alegria de alguém. E é interessante, meus irmãos, que esse sentimento de comparação, de inveja, é, mais uma vez, um sentimento que todos nós afirmamos não ter. Esse é um tipo de pecado que até os ímpios, se você chamar ele de invejoso, ele vai ficar com raiva de você. Ele não vai admitir ser alguém que é invejoso. É exatamente aqueles pecados que ninguém quer admitir que possui, né? Certamente alguém admitiria que não, eu sou soberbo mesmo. Quem está na minha frente eu piso. Rapaz, eu minto mesmo. Se isso for me ajudar a galgar alguma posição ou tiver algum lucro, eu minto. Então as pessoas se orgulham de alguns pecados, mas esse em especial, raríssimas pessoas, para não dizer quase ninguém, se orgulha de ser invejoso. E é interessante como que a nossa sociedade, ela retrata esse sentimento, esse pecado, de várias formas, seja na música, seja na literatura, e nos dias de hoje, o que tem sido mais comum é em filmes e em séries. Existe um filme chamado, meus irmãos, A Substância, que foi lançado recentemente, e eu não recomendo esse filme, porque ele parece ser bem esquisito, mas eu vi o trailer dele, e é um pouco perturbador, é ao mesmo tempo interessante, que retrata a história de uma apresentadora de televisão que, no auge da sua carreira, ela começou a sentir que estava sendo substituída por causa da sua velhice. Então, ela estava envelhecendo e ela percebe, então, que toda aquela estrutura de empresário, de comércio, né, de mercado de trabalho, estava pressionando e escanteando ela. Que o espaço que sempre foi dela, dessa apresentadora, vai sendo ocupado por outras pessoas. E aí é um pouco fictício, porque essa substância não existe, embora há aqueles que digam que existe, né? Mas é uma substância que cria literalmente uma versão mais jovem dela, uma versão mais jovem de si mesma. E aí, a todo momento, ela vai injetando essa substância porque ela só fica ativa por um período. Aí não, ela vai injetando essa substância e ela deixa de ser, né, uma pessoa de idade avançada e passa a ser uma jovem. E perceba o que acontece, meus irmãos, desse movimento dela injetar essa substância no seu próprio corpo. Ela não consegue se suportar. Porque, embora ela esteja em evidência, né, diante dos holofotos, ela sabe quem ela realmente é. Ela não é aquela jovem que ela aparenta para os outros ser. Então ela não consegue assistir essa versão mais jovem dela, né, sendo desejada por outros, ocupando o lugar que era dela. Porque, mais uma vez, ela meio que se torna uma outra pessoa mais jovem. E aí, meus irmãos, o filme ele vai narrando esse conflito que ela tem, não com outro, mas com ela mesma. Com ela mesma. E o coração dela não precisou de um inimigo, mas ela criou um inimigo dentro dela mesma. É interessante, meus irmãos, que mais uma vez, como que as músicas, os livros, as séries, os filmes, eles retratam exatamente essa realidade que há no coração humano. Porque aponta para uma verdade que é de um coração invejoso, ele nunca ficará satisfeito quando ele alcançar aquele objetivo que ele tanto almeja. Então, a inveja, ela não é curada quando eu tenho mais. Quando você vence. Quando você chega em primeiro lugar. Mas a inveja e o problema dela está dentro do coração. Aquilo que nós conhecemos como depravação total, que nós temos falado com muita frequência. É exatamente essa inclinação, né, que entrou no nosso coração após a queda, que corrompeu não apenas as nossas ações, mas os nossos afetos, a nossa forma de olhar para Deus e a nossa forma de olhar para o próximo. E a nossa capacidade de nos alegrarmos com a bênção de Deus, não só em nossas vidas, mas também de nos alegrarmos com a bênção de Deus na vida do nosso próximo, na vida de outra pessoa. E é por isso, meus irmãos, que as Sagradas Escrituras, ela trata desse pecado com muita seriedade. E ela leva o nosso coração a um lugar onde não tem como nós fingirmos, ou nos escondermos, ou pensarmos, não, eu não sou invejoso. Invejoso, eu sou tudo, menos invejoso, não. Mas as Sagradas Escrituras, ela expõe o nosso pecado, para então, só depois de tudo isso, de expor o nosso pecado, a nossa ferida, a nossa podridão, como Salomão fala aqui, para então apontarmos para Cristo, sendo aquele que é capaz de curar o nosso coração, de nos curarmos de dentro para fora. É exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos ver hoje à noite. Então eu peço que você abra em 2 Coríntios capítulo 10.
Ana, se você puder projetar, eu acho que você vai fazer isso. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12. 2 Coríntios capítulo 10, verso 11 e 12, perdão. Né? 2 Coríntios 10, não só o 12, mas 11 e 12. Diz assim: considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez, revelam falta de entendimento. Revelam falta de entendimento. Então vejam, meus irmãos, que quando Paulo ele escreve esse versículo, ele está respondendo algo muito específico que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Né? Ele vai dizer que havia pessoas que estavam usando a vida do seu próximo, a vida do seu irmão, a vida do outro como parâmetro, como régua. Veja, Paulo, ele, embora seja uma igreja extremamente problemática, Paulo, ele ainda pressupõe que esses irmãos são crentes, que são irmãos em Cristo. Então, Paulo, ele não fala dessa forma, né, em um certo sentido, com pessoas que são ímpias e perversas, mas que estão tendo comportamentos de ímpios. Então, não são pessoas que acordam de manhã querendo fazer o mal. São pessoas que simplesmente haviam desenvolvido um hábito de se comparar. É exatamente o que ele diz. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. E aí Paulo, meus irmãos, ele chega nesses irmãos e diz: isso é falta de entendimento. Isso é insensatez. O ficar se comparando com os outros é loucura. Loucura. E aqui, meus irmãos, eu quero que a gente entenda o que Paulo está falando aqui, porque no primeiro momento a gente passa despercebido pelo que ele está falando aqui. Mas é algo muito sério, meus irmãos. Porque veja, quando Paulo ele fala em insensatez, em entendimento, ele está falando da capacidade do indivíduo ver a realidade corretamente. Então, ter entendimento para Paulo era enxergar o seu próximo, a igreja do Senhor, como ela realmente é à luz das Sagradas Escrituras. E a falta de entendimento, desse entendimento, é insensatez. Isso leva você a se comparar-se. E o que ele está dizendo é que o coração que se compara está enxergando as coisas de forma errada. Ele não está vendo a si mesmo como Deus vê ele e a sua igreja. Mas ele está vendo a si mesmo através do outro. O outro é a sua referência. E aí Paulo diz, eles se medem por si mesmos, se comparam consigo mesmo. E essa repetição, meus irmãos, que Paulo ele fala aqui, né, medindo-se consigo mesmo. E aí ele repete, comparando-se consigo mesmo. Paulo está querendo nos mostrar, meus irmãos, que essa postura de ficar se comparando com o outro é um ciclo vicioso sem fim. É um ciclo que não tem saída. Porque quando você usa o outro como referência para saber quem você é, você não está chegando a nenhuma verdade sobre quem você realmente é à luz de Cristo. Você está apenas girando em torno do outro sem nunca chegar a lugar nenhum. Então você se compara com alguém e se sente menor. Mas aí amanhã você se compara com o outro e se sente superior. E aí no outro dia, mais uma vez, você se compara com alguém e se sente menor, e assim por diante. Você se compara com outro e se sente maior, e assim por diante. Você sempre está se sentindo ou inferior ou maior, e esse movimento nunca para. E é por isso que Paulo ele faz questão de repetir. Comparando-se e medindo-se. Então, Paulo nos mostra, meus irmãos, que o problema não está apenas numa comparação específica que você faz. Às vezes, a certa comparação, ela tem o seu valor benéfico. Então, você quer atingir o alvo e você tem uma referência. Mas o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que essa comparação, ela já é errada desde o início. E o problema, meus irmãos, é que quando a gente enxerga isso, especialmente na cultura que nós estamos inseridos, que nos ensina exatamente o contrário, que desde cedo nos ensina que você precisa se comparar com o outro, e o seu valor ele é relativo a quem chegou longe, você adoece de dentro para fora. Você entra nesse ciclo vicioso, nesse padrão de vida. E o problema, meus irmãos, é que isso não só nos fere, mas o problema é que isso mente sobre quem nós somos. Porque a imagem
que nós enxergamos nessa comparação que nós fazemos com o outro não é verdadeira. É uma imagem distorcida de quem você é. E aí o problema é que os outros não têm o que você está procurando. Porque você transformou o outro em um ídolo. Você transformou o outro em um Deus. E somente Deus pode satisfazer o seu próprio coração. Então você continua procurando, você continua se comparando, você continua se medindo. E continua sempre nessa comparação, voltando de mãos vazias. Voltando de mãos vazias. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que Paulo, ele não escreve isso àqueles irmãos apenas para expor o problema. Mas ele escreve isso porque existe uma outra maneira de viver. Existe um referencial, como ele vai falar, e nós iremos ver isso, não muda. Não depende de quem subiu ou desceu, de quem foi promovido ou não. Mas esse referencial é o próprio Deus, que é imutável, que não muda. Ele é o verdadeiro referencial digno da nossa devoção. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E quando nós compreendemos isso, meus irmãos, você não precisa mais do outro para saber quem você é. Para saber quem você é. E aí, meus irmãos, nós voltamos mais uma vez ao texto de Salomão, em Provérbios capítulo 14, que foi o texto que nós lemos no início. E veja, mais uma vez, o que Salomão ele vai dizer. Provérbios 14, verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A versão NTLH ela vai dizer: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. A inveja destrói como câncer. Então veja, meus irmãos, que Salomão, aqui, como é próprio da sua escrita, ele poderia ter usado outra figura de linguagem, né? Ele poderia ter usado outra comparação, ele poderia ter dito que a inveja ela é como fogo, ou ela é como uma tempestade. Ele poderia ter usado uma outra imagem que comunicasse, né, força e destruição, mas ele não faz. E é interessante perceber isso, porque ele escolhe uma imagem que é totalmente oposta de barulhenta. Ele diz que a inveja, na verdade, ela é podridão. E é interessante, meus irmãos, que a podridão ela é um processo. Porque ela tem dois aspectos. Não só o efeito imediato, mas o processo pelo qual ela se tornou podridão. Porque por trás e antes de toda a comida estragada e podre, um dia ou em um momento ela foi boa. Se você usou os ingredientes corretos, dentro da validade, enfim, o início dela era uma boa comida. Mas é o processo, é o passar do tempo que torna aquilo estragado, aquilo podre. E o problema, meus irmãos, é que quando a gente trata a inveja como se fosse um sentimento passageiro e até normal, como sendo um próprio de todos nós, como se fosse algo que aparece, incomoda um pouco, você sabe que é inveja, ainda que não admita, mas você sabe que aquilo dali vai passar. É aí que mora o problema, meus irmãos. Porque o pecado ele não funciona assim. Especialmente, como Salomão vai dizer, como o pecado da inveja. Mas a inveja ela é sempre como um movimento que está crescendo, que está avançando, que está sempre piorando um pouco mais, sempre se tornando um pouco podre. Ela não fica parada. E às vezes, meus irmãos, a inveja ela respeita esse processo. Porque, mais uma vez, para uma comida ela se torna estragada, pense nisso. Ela, em um momento, foi boa. E aí, de igual modo, a inveja, para ela ser podridão, talvez ela tenha começado com admiração. E aí você vê algo no outro, você vê uma conquista, um talento, um reconhecimento. E lógico, né? A admiração não é pecado em si. O problema é o que acontece depois. O problema começa quando essa admiração, que é saudável, mais uma vez, em um certo sentido, encontra um coração que não descansa no Senhor. Porque ela não fica apenas na admiração por muito tempo. Mas essa admiração que nasceu de forma saudável, ela começa a azedar. E aí, então ela apodrece. Ela começa a virar uma comparação. Porque, mais uma vez, ela começou com admiração, mas aí ela começa a azedar. Ela começa a levar você a questionar certas coisas. Então ela começa, por que ele e não eu? Rapaz, eu estou tanto tempo aqui nessa empresa. Por que o meu irmão e não eu? Eu faço muito mais coisas do que ele. Foi esse o sentimento que surgiu no filho pródigo.
Estou há tanto tempo aqui te servindo, e meu irmão que desejou a tua própria morte ao pedir a herança, tu então mata um animal para ele, coloca sobre ele a melhor veste. Por que ele foi reconhecido, não eu? E aí a comparação, meus irmãos, ela vira ressentimento. E o ressentimento vira amargura. E a amargura, como nós falamos sobre a ira e a amargura, quando não tratados, vira o ódio. Nós damos lugar a Satanás, como nós já vimos nas quartas-feiras passadas. Então veja, a podridão da inveja, ela é exatamente isso. É um passo pequeno que é dado em direção à insatisfação com a providência do Senhor, com a comparação. E aí é interessante que nesse passo da inveja é sempre um passo justificável. É sempre algo razoável, né? Às vezes a inveja é exatamente isso, meus irmãos. Muitas vezes ela entra disfarçada de algo que parece legítimo. Então, às vezes é uma preocupação. Calma, você está indo rápido demais. Às vezes é uma observação. Às vezes é uma crítica. E aí a pessoa nem sempre percebe o que está sentindo. Mas o que está ocorrendo ali naquele coração é inveja. O que, mais uma vez, a inveja raramente ela se apresenta com esse nome. Ela se apresenta como indignação, como ceticismo. Será que aquela pessoa vai ser capaz? Rapaz, eu estou preocupado com você. E aí o problema, meus irmãos, é que no final do dia, a pessoa ela olha para o outro e já não consegue mais se alegrar com nada que acontece na vida dela. Ela não consegue ouvir o nome dela sem que aquilo venha a remoer o seu coração. Sem que aquilo venha a distorcer a sua face. E é interessante porque assim, a gente está rindo aqui, rindo, brincando, conversando, e aí escuta o nome de fulano de tal, e a gente já muda. Rapaz, vamos falar de coisa boa? Rapaz, deixa fulano de tal lá. Ou seja, a inveja, ela destruiu a nossa alma de tal forma que eu não consigo não só me alegrar com o que Deus tem feito na vida do outro, como às vezes eu não consigo nem mesmo ouvir o nome dele. Eu não consigo ver a bênção de Deus na vida dele sem que aquilo me incomode. É exatamente, meus irmãos, esse é o processo da inveja. Mas perceba que Salomão, e é interessante que ele, antes de falar da inveja, ele nos mostra uma outra realidade. Mais uma vez, um outro caminho. Um caminho melhor. Porque ele coloca do outro lado, né, um coração sereno. Veja, o ânimo sereno é a vida do corpo. É a vida do corpo. Ou seja, o coração que encontrou paz, ele é saudável. Ele não está morto por dentro. Não está em guerra com Deus e sua providência. Mas ele consegue olhar para a vida do outro e para a sua própria vida e dizer: Deus é bom e sábio. E o que ele deu ao meu irmão, ao meu próximo, não diminui o que ele tem para mim e o que ele tem feito na minha vida. E esse coração, como Salomão vai dizer, é vida para o corpo. É um coração que encontrou em Deus o suficiente para não precisar mais de nada do que é do outro, do que o outro tem. Mas aí, meus irmãos, avançando um pouco mais e sempre buscando fundamentar a nossa compreensão de forma bíblica, né? Agora eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel. Certamente você deve se lembrar desse episódio da vida de Saul e de Davi. E esse texto, meus irmãos, é interessantíssimo porque ele nos mostra exatamente como que a inveja também brota e surge nos nossos corações. Veja 1 Samuel, capítulo 18, versos 7 a 9. 1 Samuel, capítulo 18, versos 7 a 9. Veja o que o texto vai nos dizer. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Com bons olhos. Esse texto, meus irmãos, é profundo e eu até fico arrepiado. Porque veja, Saul, momento pentecostal, né? Saul, ele tinha, meus irmãos, tudo. Ele tinha um trono, ele tinha um reino. Aquilo que ele diz de Davi, ele mesmo tinha. Nada lhe faltava.
Mas uma coisa foi suficiente para levá-lo ao fracasso, à derrocada. Uma música. Uma música que colocou Davi em um degrau mais alto do que ele. Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E aquilo foi suficiente, meus irmãos, para desencadear uma alma inquieta e um estilo de vida amargurado, buscando a todo momento matar a Davi. Percebeu, meus irmãos, o que isso nos diz sobre a inveja? Especialmente aqui em Saul. Porque a inveja, ela não precisa de muita coisa. Ela não precisa de uma injustiça. Ela não precisa de uma perda. Às vezes ela só precisa de uma música. E a ideia aqui é que você perceba a proporção. Uma música, ela não se compara com a injustiça ou com a perda. E de igual modo, às vezes, só basta uma promoção que eu não recebi. Um elogio que foi para o outro e não para mim. E aí um coração que não está satisfeito em Deus. Um coração, como Paulo diz, vive comparando-se e medindo-se com os outros. É um coração que sempre entrará em guerra consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. E com Deus. Mas veja, o texto vai dizer, né, que Saul ele ouve essa música. Então ele pergunta, o que lhe falta, senão o reino? Né? O que lhe falta, senão o reino? Percebam o que está por debaixo, meus irmãos, dessa pergunta de Saul. Veja, Saul não está só comparando os números. Saul está dizendo que a distribuição de Deus foi injusta. Que Deus deu mais para Davi e menos para ele. E que se as coisas tivessem sido distribuídas como ele acha que deveria ter sido corretamente, Davi não teria, na verdade, ter ficado com nada. Isso, meus irmãos, na verdade, quando Saul fala isso, que lhe falta senão o reino, na verdade, meus irmãos, isso é uma acusação direta contra o caráter de Deus. É Saul dizendo, eu sei o que é melhor, eu sei mais do que Deus. Eu sei melhor do que Deus, como isso deveria ter sido feito. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque, veja, a inveja, no seu nível mais profundo, não é um problema com o meu próximo, com o meu irmão. O próximo, o meu irmão, é apenas um coitado que está sendo alvo do meu pecado. É só o lugar onde a minha inveja está desbocando. Mas a inveja, meus irmãos, na verdade, no final do dia, é um problema contra o próprio Deus. É um problema contra a soberania de Deus. A inveja tem como problema o fato de que Deus decidiu abençoar alguém de um jeito que você acha que deveria ter sido você, ou que deveria ter sido diferente. E aí, quando você olha dessa forma para a inveja, não como um problema, mais uma vez, emocional, não como uma fraqueza, não como algo próprio da tua personalidade, mas como um problema contra Deus, aí você começa a entender por que ela é tão devastadora, por que ela é tão podre. Porque ela não está apenas corrompendo e corroendo o seu relacionamento com o seu próximo, mas ela está corrompendo e corroendo o seu relacionamento com o próprio Deus. De alguma forma, nós poderíamos dizer assim, o espírito do anticristo está em nós. Lembra do que nós já falamos sobre isso? Que o anticristo não é aquele que se opõe, mas é aquele que se coloca no lugar de. E aí, de alguma forma, quando eu fico indignado com a providência e soberania de Deus, dizendo que eu sei como as coisas deveriam funcionar, em outras palavras, eu estou dizendo, eu deveria estar no lugar de Deus. Você está acusando de injustiça aquele que é, por natureza, justo. A inveja ela sempre funciona assim, meus irmãos. A inveja, ela não é satisfeita com igualdade. E é uma das falácias do marxismo, do socialismo e do comunismo. Todos precisam ser igual. Mas a inveja, ela quer ser superior. Ela quer que o outro tenha menos. É aquilo que nós ouvimos. Eu quero o teu bem, mas eu não quero você melhor do que eu. A inveja não quer que o outro tenha menos. A inveja quer que o outro não tenha. Isso, meus irmãos, revela a natureza idolátrica da inveja. Porque o coração invejoso, ele está buscando... O que ele está buscando não é a justiça, não é a igualdade,
Não é a distribuição correta, mas ele está buscando o lugar de Deus. O lugar de quem decide, quem recebe, o quê, como e quando. Isso é muito sério, meus irmãos. Saul, ele queria estar no lugar de Deus. E aí o resultado foi uma vida inteira de perseguição, de amargura, de destruição, de um homem que tinha tudo para um homem que não tinha nada. Porque a inveja corrompeu e corroeu o seu coração. Corroeu o seu coração. Esse é o destino, meus irmãos, de todo coração que insiste em sentar no trono de Deus e se colocar no lugar dele. E se colocar no lugar dele. Mas agora, meus irmãos, caminhando para o fim, peço que você abra a sua Bíblia em Gálatas, perdão. Gálatas capítulo 5, verso 26. Nós iremos ver um verso desse capítulo, e logo depois nós iremos ver um outro versículo do capítulo 6. Gálatas capítulo 5, verso 26. Veja o que Paulo vai dizer. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas, verso 14 do capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E eu para o mundo. Então vejam, meus irmãos, agora nós chegamos no nosso último ponto, no último ponto do nosso estudo. Eu quero que fique muito claro o que a gente tem visto e falado até aqui, porque, veja, seria muito fácil nós terminarmos esse estudo sobre inveja, sobre comparação, com uma lista de coisas para fazer. E na maioria das vezes, as nossas aplicações, elas são muito moralistas. Então, por exemplo, a solução para tratar a inveja é o quê? Seja grato. Celebre a conquista do outro. Pense de forma positiva. Olhe pelo lado bom. Mude a sua perspectiva. E tudo isso soa, mais uma vez, muito prático, né? Isso tem o seu valor. Seja grato, celebre. Veja por outra perspectiva. Mas isso não trata, meus irmãos, do nosso coração. Porque a inveja, como nós vimos, não é só um problema de perspectiva pela forma como você está vendo o outro. Mas é um problema do coração. E o problema do coração, ele só tem um único remédio, uma única solução. Que é como Paulo ele vai falar aqui, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E veja que isso é muito interessante, porque Paulo ele diz no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, verso 26, que é o último verso do capítulo 5, que nós não devemos ter inveja uns dos outros. E aí agora no capítulo 6, ele diz longe de mim gloriar-me em qualquer outra coisa, em mim mesmo, senão na cruz de Cristo. E essa conexão, meus irmãos, que Paulo lhe faz aqui, entre essas duas coisas, é o fundamento de tudo, para nós tratarmos a nossa inveja. Porque Paulo não está dizendo, meus irmãos, Paulo não está dizendo não tenha inveja. Paulo não está dizendo não tenha inveja. E a razão pela qual isso é um princípio moral que vai te ajudar a não ser invejoso, não. Mas ele diz não tenha inveja. E a razão pela qual você não deve ter inveja é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o lugar onde o coração encontra o que estava procurando em todos os outros lugares e nunca encontrou. O puritano Richard Sibbes, ele dizia que o coração humano é um recipiente que precisa ser preenchido. E que o problema não é nunca o recipiente está vazio. O problema é quando ele é preenchido com a coisa errada. E a inveja, diz Richard Sibbes, é o resultado de um coração que foi preenchido com a glória humana. E aí lembre-se do que nós falamos sobre o temor de homens e a necessidade de aprovação. E ele vai dizer, a inveja é o resultado do coração que foi preenchido com a glória humana, com o reconhecimento humano e com a conquista humana. E que quando vê o outro recebendo essa glória humana que o seu coração foi preenchido, ele se sente roubado. Porque ele estava contando com aquilo para se sentir de pé. Isso é muito profundo, meus irmãos. Ou seja, a razão pela qual eu sou invejoso é porque a glória deste mundo encheu os meus olhos de tal forma que quando eu não a recebo, eu sinto como se eu fosse assaltado, roubado. E mais do que isso, eu sinto que aquilo que era essencial para eu me sentir de pé foi tirado de mim.
E aí eu me prostro em depressão, em tristeza. E aí, meus irmãos, o Evangelho ele não vem ao nosso encontro e diz para os nossos corações, pare de querer glória. Mas o Evangelho ele vem e oferece uma glória maior e melhor. Uma glória que não compete, que não se mede, que não se compara com a glória do próximo, com o próximo. Uma glória que não diminui o outro, mas uma glória que está fixada na cruz de Cristo. No fato de que o Filho de Deus morreu pelo meu pecado, que eu fui justificado pela sua vida e pela sua obra, que eu fui adotado como filho, que eu tenho uma herança incorruptível, que não pode desaparecer, que nenhuma conquista alheia desse mundo pode me ameaçar. E aí, meus irmãos, a gente entra em vários outros problemas. Porque quando a gente vê o outro com os seus bens, com suas glórias, eu digo, eu também posso. Eu também quero. E aí, um abismo vai chamando o outro abismo. Eu me torno materialista. E é isso, meus irmãos. E é isso que o Evangelho ele faz. Ele não nos dá um manual de conduta. Mais uma vez, né? Celebre, pense positivo, seja grato. 10 passos para vencer a inveja. Não, meus irmãos. O Evangelho ele transforma o nosso coração de dentro para fora. Mudando o que o nosso coração ama, mudando o que o nosso coração busca. E mudando onde o nosso coração irá encontrar descanso e valor. Descanso e valor. Salomão vai dizer, Provérbios 14, a paz do espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. O coração, meus irmãos, que aprende a descansar na providência do Senhor. É um coração que aprende a confiar que o mesmo Deus que abençoou o meu irmão também continua a cuidar de mim. E isso me basta. Porque se Deus, se Cristo for o meu pastor, nada me faltará. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós te damos graça pela tua palavra. Que como nós oramos, ó Deus, no início, ela revela verdades profundas, ó Deus, sobre nós mesmos, sobre o nosso coração pecaminoso, enganoso, de como facilmente a nossa admiração, ela pode ir para a inveja, para a amargura. E a inveja, ó Deus, pode facilmente apodrecer a nossa alma, os nossos ossos. Mas nos chama, ó Deus, a confiar na tua soberania, na tua providência. Nos ajuda, ó Deus, a compreender que o Senhor sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Que possamos, ó Deus, trabalhar com diligência e, na medida em que nós trabalhamos, nos alegrarmos com o nosso próximo. Que possamos, ó Deus, nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Compreendendo, ó Deus, que o mesmo Deus que cuida do meu irmão é também o mesmo Deus que cuida de mim. Nos abençoa, Deus, abençoa a tua igreja. Nos conduz a Cristo Jesus, que sendo o próprio Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou e suportou, Deus, a morte de cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Nos dar um novo coração, um novo lar, uma nova herança. Inacessível a Deus, não pode ser corrompida e nem roubada pelos homens. Nos dá, ó Deus, um coração que busca a glória do Senhor, para que então possamos nos alegrar no Senhor para todo sempre. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém.